Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a valorização da vida. E estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado a campanhas de prevenção ao suicídio, e vamos tratar desse assunto, prevenção de suicídio, no ambiente da Polícia Militar de Alagoas. E os nossos convidados são o Tenente Coronel Marcos Vanderlei e a Capitã Laura Beatriz. Eles são do Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Alagoas. Não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje a nossa conversa será com os oficiais que dirigem o Centro de Assistência Social da Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcos Vanderlei e a Capitã Laura Beatriz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um prazer revê-la, Capitã Laura. Prazer em recebê-lo aqui, Tenente Coronel Vanderlei. Satisfação é nossa estar aqui. Vamos tratar de assunto que preocupa muito, a prevenção à vida no ambiente policial militar. Então vamos começar logo com a nossa chamada, né, do Setembro Amarelo. Como surgiu, por que foi definido o setembro e por que a cor? A Organização Mundial da Saúde, em 2003, resolveu atribuir o mês de setembro à cor amarela e fazer um trabalho de prevenção e orientação quanto à problemática do suicídio, né? A cor amarela, aí a gente não tem exatamente, há relatos que diz respeito que, em virtude de uma ocorrência de um jovem que, ao suicidar-se, ele vinha pintando um veículo que ele tinha durante algum tempo na cor amarela. E se a gente reportar para o simbolismo da cor amarela, ela diz o seguinte, é atenção, né? Então, quando a gente vê os semáforos de trânsito, é o verde, o amarelo e o vermelho. O verde passe, o amarelo pare, atenção, tenha calma, pare. E o vermelho pare, né? Pare mesmo. Então, assim, o amarelo tem essa questão da gente parar e fazer essa reflexão para que a gente possa tratar e orientar no que tange a essa problemática mundial. Então, esse sinal amarelo que sinaliza a atenção é também uma sinalização de que o suicida também ele faz essa sinalização para quem está em seu entorno? Sim, sim. Normalmente, né, ele vem apresentando já alguns comportamentos, né? Cabe às pessoas ficarem mais atentas, né, observar esses sinais, né, que pode ser através de verbalização, pode ser através mesmo do comportamento, a mudança do cotidiano, né, e por aí vai. Já se observa que não está tá fora do normal, daquele normal que normalmente a pessoa tendia a se apresentar. E como vocês distinguem esse fora do normal? Vocês fazem parte de uma instituição bastante hierarquizada, em que a hierarquia, às vezes, ela impõe um certo limite na comunicação. E como é que vocês enxergam isso? Você alertou uma situação bastante interessante e bem peculiar da nossa corporação. Além de termos essa característica da hierarquização, nós temos também um outro mito que, quando nós entramos na corporação, é dizer que o policial é acima de chuva, sol, ele suporta tudo, quando na verdade não é nada disso, né? Nós policiais somos trabalhados, forjados para ser submetidos a certas pressões, a certas atividades. Mas isso não quer dizer que nós somos imunes às consequências do nosso dia a dia no desenvolver da nossa missão.
E o CAS, no decorrer desses anos todos que nós existimos, nós trabalhamos muito com essa questão de vencer essa barreira. Nós temos relatos de policiais que procuram uma ajuda especializada de um psicólogo, de um assistente social, e antigamente era muito taxado. Lá vai o doido, a gente não quer trabalhar com esse aí porque vai que ele dá um tiro nas costas da gente, tá na equipe aqui, como é que vai dar um... Né? Hoje a gente já conseguiu modificar muito esse panorama, né? Hoje, a gente, ao longo dos anos, nós viemos fazer um trabalho de conscientização e de identificação. Como a Beatriz nos falou anteriormente, há sinais que mostram essa mudança. Se eu sou uma pessoa muito extrovertida, de repente fico mais compenetrado, fico uma pessoa menos extrovertida, ou vice-versa, eu sou muito introvertido e às vezes a fuga fica muito extrovertido. É aquele linear da normalidade que passa, que vai chamando sua atenção. A verbalização também é momentos, assim, equipes são formadas de serviço, né? Que geralmente são 4 ou 3 policiais e tem uma convivência muito próxima, são pelo menos 12 horas, 24 horas de serviço, e se repete muitas vezes e termina a gente criando vínculos. E às vezes esse companheiro de farda, esse companheiro de trabalho, ele tem mais liberdade de se abrir do que até com o próprio chefe. Esse primeiro contato que é importante para a gente. Ele não precisa obrigatoriamente procurar o superior hierárquico, ele pode procurar, ele vai dar sinais, inclusive, aos seus pares, aqueles que estão do seu lado, ou até mesmo os seus familiares. Cabe a nós, Centro de Assistência Social, trabalhar os seus familiares e os policiais de uma forma geral, para quando eles perceberem essa mudança de comportamento, essa verbalização, mesmo que seja transversal, que a gente pare e diga assim, opa, há algo diferente aqui, precisamos conversar. E eu já digo a todos os nossos telespectadores, a primeira ação que a gente pode fazer para ajudar é emprestar o ouvido. Geralmente as pessoas precisam ser ouvidas. Então, se nós colocarmos à disposição para ouvir o que aquela pessoa vem falando ou vem demonstrando, a gente já começa a fazer um trabalho de acolhimento, de prevenção ao suicídio. Que campanhas vocês desenvolvem no Centro de Assistência Social? Nós trabalhamos com programas, né? Programas de valorização à vida, né? De qualidade de vida. E aí é trabalhado muito essa questão da prevenção ao suicídio, através de visitas às unidades, conversa com os policiais, né? O nosso objetivo maior é esse, é chegar com a prevenção. Né? Mas qual o foco dessa palestra? Como você atrai a importância, essa assistência, né? Para eles, a importância, né, deles se cuidarem, né? Independente de estar com algum sintoma ou não, mas estar se percebendo, não somente se levantar, botar a farda e trabalhar e volta, dorme e acabou, mas sim ter o lazer com a família, ter os seus momentos de descanso. Tudo isso é muito importante para poder desestressar. A abordagem, ela tem que ser sempre voltada na qualidade de vida, porque nós não somos isso aqui o tempo todo, né? Nós somos emprestados da nossa família, nós somos tirados durante 30 a 35 anos, nos colocam uma farda, a gente tem uma missão específica. Se Deus quiser, depois dos 35 anos, 30 ou 35 anos, nós vamos voltar. E nós não vamos vestir a farda. Então, a Beatriz estava falando de um dos programas, mas nós temos no total são 6 programas e uma ação. Dos 6 programas, a gente vem trabalhando, são vários trabalhos que são interligados e que que desperta no policial essa preocupação com a qualidade de vida. Desde uma questão de pedir para que eles façam atividade física, né? Incentivar para que eles façam atividade física, a incentivar eles no momento da folga, eles descansarem, né? E não vender o seu descanso para robustecer ainda mais a sua renda,
porque precisa, quando na verdade eles têm que descansar para se recarregar as energias e voltar para o trabalho quando for escalado, entendendo? Então, assim, o trabalho, o senhor perguntou, como é que a gente faz para cativar esse policial? Primeiro, por si só o tema ele já é instigante, né? Segundo, nós temos uma realidade dentro da nossa corporação, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública, Alagoas está nos piores índices. Nós temos até um mapa aí, Coronel. José, por favor, nós temos um mapa que mostra as estatísticas do Brasil e Alagoas se destaca como a maior média, a maior taxa, né? Exato. Do país, que é de 5,1 aí do ano de 2018, publicado em 2019. Isso. Então, é muito grande. Isso modificou o comportamento e as atividades do Centro de Assistência Social? Isso nos cobrou uma responsabilidade maior, né? É bem verdade que nós não vamos conseguir, nós não somos Deus, né? Nós não vamos conseguir impedir. O nosso trabalho é alertar, é orientar, é acolher, é ajudar a tratar, né? Agora, a gente não tem esse domínio em cima das pessoas, né? Então, o que é que acontece? Esse relato, esses dados estatísticos foram coletados ao longo de 2018, foi publicado em 2019 e o fato concreto, em 2020, nós temos um número bem pequeno em relação ao que nós tínhamos anteriormente, né? Bem verdade que a gente não pode... Divulgar, né? Não é nem divulgar, a gente não pode celebrar qualquer que seja o número, se pequeno ou não. Se não for zero, né? Exatamente, exatamente. Se não for zero, não há o porquê celebrar. Não há o que celebrar. Então, mas em relação aos dados anteriores, em relação a esse ano, podemos dizer sim que nós temos avançado significativamente para tirar a Polícia de Alagoas desse triste ranking nacional. A senhora, como psicóloga, a senhora faz estudo, vocês fazem estudo desses casos, das motivações desses suicídios na tropa? Na verdade, não existe uma padronização, né? Cada caso é uma situação diferente, mas a gente observa que normalmente está ligado a algumas patologias, né? Alguns transtornos já, né? Como a depressão, como o transtorno bipolar e por aí vai. Não é algo isolado, né? Então, a gente tem mais ou menos aí essa análise. Há quem diga que existe um roteiro. Até assisti algumas palestras, algumas entrevistas sobre isso. Diz que se começa com carga de trabalho, depois sobrecarga, depressão e indicativos de suicídio. Atitudes que eles chamam de ideais suicida. É a idealização, ele começa a pensar. Ideação suicida. Ele começa a pensar na ideia de resolver todos os problemas através da extirpar sua própria vida, né? Aí, hoje temos no Estado uma carga de trabalho que você naturalmente tem e depois você faz como se fosse o bico legal dentro da própria tropa, a própria tropa fazendo essa sobrecarga de trabalho. Como vocês observam isso? Eu fui comandante, antes de ser chefe do Centro de Assistência Social, eu fui comandante do 10º Batalhão e na oportunidade nós comandávamos 11 municípios. E eu dizia à minha tropa que eu não era favorável à força-tarefa, eu nunca fui favorável. Eu não poderia impedi-los de ir, porque como o programa mesmo preconiza, voluntariamente se colocar à disposição no período de sua folga. Agora, eu não me omitia na minha responsabilidade como comandante de informar que aquele momento de folga era justamente para eles se recomporem, renovar os laços com a família, para que depois eles pudessem voltar energizados mais uma vez para dar continuidade ao seu trabalho. Mas nem sempre a gente conseguia convencer. Por quê? Porque sobrepunha a necessidade financeira, né?
Hoje, você encontra muita dificuldade com o policial militar em ele abrir mão desse incremento no seu salário, né? Particularmente, como chefe do Centro de Assistência Social, uma opinião minha, eu não concordo, mas a gente não tem o que fazer no que diz respeito a proibir, a gente não pode, né? A gente tem que trabalhar a conscientização, a importância deles ter um olhar para a sua familiar, para ter o seu descanso. Uma pessoa que passa 24 horas acordado, né? Quando você acha que ele chegar em casa, dormir 8 horas, ele recuperou o descanso de fato? Não. Né? Ele restabeleceu os contatos familiares, ele resolveu os problemas de casa, que às vezes fica nas costas da mulher, tá entendendo? Então, assim, é uma demanda. Em contrapartida, ele diz, poxa, eu preciso botar meu filho numa escola legal, preciso comprar um leite diferente, um queijo diferente para os meus filhos, enfim. Pensando no bem-estar da família, termina negligenciando o seu próprio bem-estar. E é um fato que se você não tem o força-tarefa, que seria o bico legal, você vai para o bico ilegal. Exato. Vocês acompanham isso? Ou alguém que faça a tripla jornada, da jornada regulamentar, força-tarefa e mais o bico? Vocês têm casos desses? Existem muitos casos desses, né? A gente não tem como acompanhar todos os casos, mas os que chegam ao CAS e são acolhidos e são atendidos, né? É observado essa carga excessiva que ele próprio, né, é quem vai selecionando para a própria vida. Então, daí a necessidade de conscientizá-lo. Não adianta ter dinheiro e perder a saúde, né? Mas como a senhora, como psicóloga, como é que ele se enxerga nisso? Ele acha normal? Ele não sente a carga, a sobrecarga e o sentimento depressivo? Ele sente, porém, tendo em vista a necessidade da família, de suprir as necessidades da família, ele não consegue parar de trabalhar. Ele estabelece um patamar financeiro que não quer mais descer. Isso, e aí é preciso entrar, inclusive nós temos até um programa de organização financeira, né, para que ele possa se organizar novamente financeiramente, né, e aos poucos, independendo dessa necessidade de ir além do trabalho regulamentar na polícia e para outros recursos também. Essa tripla, dupla jornada também reflete no ambiente familiar em termos de separações, conflito com filhos? Consideravelmente, né? Porque a vida em família, a família é a base do ser humano. Então, ele sair para trabalhar já deixando o conflito em casa, ele não vai trabalhar bem, ele não fica bem. Quando ele volta, ele tem problema para administrar. Então, qual é o momento que esse homem descansa? Nenhum. Porque na rua ele está lidando com conflitos o tempo inteiro. Quando ele entra numa viatura, é só a ocorrência que ele pega, até o final, né, do serviço. E aí, quando chega em casa, tem mais conflitos para poder gerenciar. E aí, como ele está cansado, não vai ter paciência para poder se organizar junto a essa família. E aí sofre o filho, sofre a esposa, né? E quem convive ali... O esposo, né? O esposo, A família também é objeto das campanhas de vocês, sim, das ações de vocês? Sim, os familiares são também alcançados pelo Centro de Assistência Social, da polícia, né? E tem uma procura muito grande, né, dos familiares. Os próprios policiais trazem os seus familiares. Quem vai primeiro, o policial ou a família? Independente. É relativo, muito relativo, né? Eu acredito que meio... A gente já teve caso aqui essa semana do policial levar sua esposa. O policial não tem nada, tá tranquilo, mas ele tá vendo que a esposa tá com algum problema. Essa semana nós tivemos... Ela absorve o problema dele e não consegue... Aí são várias as situações, né? Mas eu estou dizendo um caso assim que o senhor perguntou. Quem vai primeiro? Indiferente. O CAS atende o público-alvo, os policiais da ativa e inativa e seus familiares. Como é que ele tem acesso lá? De forma voluntária, de forma de uma indicação, aqui nós dois
eu estou percebendo que Beatriz está ruim, eu já converso com ela, estimulo a ela a ir. Se ela não quiser ir, eu vou com ela, ou então provoco o CAS para que a gente possa fazer esse primeiro contato e criar um vínculo. A gente precisa criar um vínculo CAS com a pessoa a ser atendida. Ou quando o caso é muito sério, o comandante encaminha para a gente, aí a gente vai fazer um primeiro trabalho de aceitação por parte do policial de se ver com a necessidade, depois de nós conseguirmos a confiança dele, para depois ele entrar no tratamento, entendeu? Então, assim, quando vem espontaneamente do policial, esse percurso todo que eu falei já foi vencido, ele já está mais propenso a aceitar todo o nosso encaminhamento, toda a nossa orientação. Quer dizer que já há um progresso na aceitação da doença. Muito. Sim. Porque o policial é muito rotulado como herói, e se ele busca uma ajuda... É sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza. Então, isso vocês... Já vem mudando, né? Isso a gente percebe que já vem mudando. Inclusive, quando a gente vai a alguma unidade e faz um trabalho em grupo, a gente percebe que logo em seguida, muitos daqueles que estavam ali procuram o CAS como forma até preventiva. Muitas vezes não estão nem com grandes sintomas, mas eu vim para poder me autoavaliar e tal. E a gente acha muito legal isso, porque já demonstra, né, uma iniciativa do próprio policial em se cuidar. E sem perder a característica de herói. Porque Isso. até os heróis em quadrinhos, todos eles têm o seu ponto fraco. Tem uma criptonita, não é verdade? Então, assim, não é o fato de você procurar ajuda ou então se esquivar de um problema, de um local, de uma situação que você sabe que você vai fazer mal a você, não quer dizer que você diminuiu, não. Ao contrário, mostrou que você, além de herói, é muito inteligente. E como vocês tratam os gestores? Porque você comandado é uma coisa, você comandar é exatamente outra. E a tropa, os gestores estão com os ouvidos e cabeça com a sensibilidade para absorver esses problemas? Vamos falar do gestor maior, nosso comandante-geral. Né? Nós estamos no cargo há 1 ano, exatamente, chegamos em setembro. De lá para cá, eu posso enumerar alguns avanços significativos para o CAS. Nós mudamos de sede, nós saímos de uma sede muito limitada e agora fomos para uma sede muito maior. Nós conseguimos um incremento de profissionais psicólogos e assistentes sociais oficiais, ou seja, os oficiais da Polícia Militar, que outrora estavam em outro setor, foram todos recambiados para o Centro de Assistente Social, proporcionando assim uma amplitude dos nossos serviços e uma melhor qualidade de atendimento. Também tivemos um incremento de praças com essa formação, que apesar da nossa lei não permitir, mas a gente está usando eles como auxiliares para eles são psicólogos formados, são assistentes sociais, mas por não serem oficiais da polícia, existem umas limitações de suas ações. Mas ainda assim, onde eles podem atuar, nós vamos estar atuando para que os oficiais possam ter uma liberdade maior de fazer o atendimento, de fazer aquilo que outrora estava com dificuldade. Nós conseguimos mobilidade, nós conseguimos a interiorização das nossas ações e atendimento. O senhor conhece bem o Estado, que é dividido em 4 regiões, pelo menos no que diz respeito à Polícia Militar. O CPC... com as áreas policiais da Polícia Civil. Exato. Então, igualmente, a gente fez no Centro de Assistência Social. Nós temos o CAS, que atende capital e as cidades circunvizinhas. Nós temos o NAPS, que é um núcleo. Que é um núcleo de assistência, de atendimento psicossocial no Sertão, que atende aquela região todinha do Sertão. Nós temos o NAPS 2, que é no Agreste, que atende toda a região do Agreste, ali o meio do estado todinho, Penedo, vai até Atalaia. E temos o NAPS 3, que atende a região norte, que vai Maragogi, a União dos Palmares. Então, dos mesmos modos do policiamento ostensivo, a gente interiorizou, a gente lançou, está com 10 dias, 15 dias,
a interiorização, inclusive uma das nossas representantes, a Capitã Larissa, que foi a que participou da reunião da outra vez aqui, da entrevista, está tendo reunião hoje, nesse exato momento, no Núcleo 3, lá no Litoral Norte, para fazer esse trabalho de convencimento, de orientação, de sensibilização que a gente fala para essa problemática. Não só do suicídio, mas de qualidade de vida, dele ter buscar e ter, eles saberem, os policiais saberem que, caso eles precisem, eles têm um local onde se refugiar e procurar ajuda. Uma pergunta para a psicóloga. Eu nunca vi isso em literatura, mas eu acredito que tenha. Eu falo da síndrome da infalibilidade. Eu acho que, não sei se existe isso. Eu digo que é um mal que atinge aos militares. E eu não sei, é uma provocação que eu faço aí com a ciência. Porque você é tenente, quando você chega a capitão, você tem lá o seu subordinado tenente. Chega a major, você tem o seu subordinado, toda uma linha de cadeia de subordinação. E lá na frente chega coronel, aí algum tenente quer expressar a sua opinião, aí isso é pensamento de tenente. Né? Quando você chegar a coronel, você vai pensar diferente. Existe de fato isso nessa hierarquização, né, da polícia, em que o posto ele limita a opinião. E um caso bem simples que o senhor falou há pouco. Os senhores têm psicólogos, assistentes sociais, praças, mas tem uma dificuldade para a dificuldade é legal. É a própria legislação, é lei. Uma lei que define bem essa coisa da hierarquia, a limitação do praça. Psicóloga Laura verdade, Beatriz. É uma questão de maturidade, né? Cada posto que a gente passa, ela requer alguns desafios, requer alguns aprendizados e a questão de maturidade. Então, o tenente ele vai estar lidando mais com a questão da operacionalidade, de estar mais na rua, de estar ligado muito à tropa, né? Quando vai chegando a capitão, ele já vai mais para um pensamento estratégico, né? Ele já ganha uma certa maturidade, não que o tenente não tenha, mas são visões diferentes, né? O tenente ele está aqui na parte prática, o capitão ele está na parte prática, mas ele também já vai para a parte estratégica, né? Então, não há uma desconsideração do capitão, vamos dizer assim, ou do major para o capitão ou para o tenente, mas já um treinamento, né? O coronel fala muito isso. É preciso preparar, né, esse tenente para que ele seja capitão, o major vai preparando o capitão para que ele seja major e assim sucessivamente. Então, é uma questão de maturidade, não é realmente uma síndrome, não, né? É questão de maturidade mesmo e eu acredito que ele não desconsidera. Apenas ele não alimenta algumas imaturidades, né, normais, que logo quando se forma, que chega na rua, que acontece. E aí, aos poucos, ele vai ganhando mais, né, profissionalismo, mais técnica e vai abandonando determinadas. E eu observo isso muito, infelizmente, nos coronéis, né? Os coronéis chegam e, imagine, eu sou aposentado, né? E das notícias assim difíceis para mim, apesar de eu ter almejado tanto e perseguido tanto, foi quando o chefe do setor pessoal disse: ó, saiu sua aposentadoria. É um choque. Vocês também têm essa preparação? Sim, nós temos um programa de preparação para a reserva. No momento, ele saiu da nossa divulgação, porque o comandante-geral, há aproximadamente uns 40 dias atrás, nos chamou para que nós reavaliássemos esse programa, né? Então, a gente recolheu o programa e a gente, por exemplo, uma abordagem que nós fazíamos antigamente. Nós trabalhávamos os 2 últimos anos do policial militar. Nós entendemos agora que nós precisamos ampliar para 5 anos. 5 anos antes. Agora, a gente precisa falar de aposentadoria, por incrível que pareça, doutor Flávio, já no primeiro dia que ele entra na corporação. Tá vendo?
a gente já tem que preparar o policial, seja ele da Polícia Civil, seja ele militar, ou seja ele bombeiro, a gente já precisa falar no primeiro dia após a nomeação, no caso é nesse primeiro momento a gente já começa a falar, a preparar ele, e não. Então, o que aconteceu foi isso. Nós temos, sim, um programa de preparação para a reserva e, originariamente, ele estava proposto para trabalhar os 2 últimos anos, mas aí foi discutido com o comandante-geral, o coronel Marcos Sampaio, e ele verificou também, e nós entramos num comum acordo, que precisaríamos ampliar, ao invés de 2, aos 5 últimos anos, né? Então, a gente está reavaliando todo o programa e logo, logo nós vamos reativar o programa. A questão da pandemia também nos impossibilitou de fazer algumas coisas que nós já fazíamos. Nós temos um grupo de apoio ao alcoolismo e outras drogas, mas em decorrência que é um paralelo do AA, né? Que é algo muito próximo do AA, só que internamente para a corporação. E em virtude da pandemia, nós tivemos que parar, porque a aglomeração, o contato, o espaço, nós não tínhamos, enfim. Então, a gente teve que dar uma parada. A gente está esperando agora as coisas se acalmarem para reativar todos esses programas que exige um contingente maior, uma aproximação maior das pessoas. O uso abusivo de álcool é um indicativo, um gatilho para o suicídio? Contribui, né? Já demonstra que algo já não vai bem. Então, é preciso olhar para isso. Quais são os gatilhos que vocês identificam como os mais presentes no suicídio? É variado, né? Mas a gente observa depressão, transtorno que a pessoa já tinha, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, a questão do alcoolismo e, enfim, diversos casos. Outras drogas, né? O uso de outras drogas também. Então, são diversos contextos, a gente não padroniza, né? Porque cada caso realmente é um caso diferente. E é uma coisa também que a gente tem que... É assim, não existe uma justificativa, porque quando você diz que o motivo é isso, aí a gente está dando uma mensagem que poderá ser bem problemática, né? Se alguém se identifica, por exemplo, com isso, com aquele tá, então não existe, são várias variáveis, tá entendendo? É um conjunto de situações, não existe um fator. Às vezes, a gente tem a história de faltou a gotinha d'água para o copo transbordar. É exatamente isso. Às vezes, o que transborda é algo tão pequeno, tão insignificante, que você diz, por causa disso... Mas não é por causa disso, é todo um histórico, é todo um contexto, são as várias variáveis que ali já vem sendo acumulado e a pessoa não procurou ajuda ou não teve alguém que percebesse que ele estava gritando, pedindo ajuda e, infelizmente, entendeu? Então, não existe um fator. Então, a responsabilidade dos senhores aumenta porque, como o senhor falou, eles estão gritando. Exato. E os ouvidos receptivos? Como vocês estão treinando esses ouvidos? Por isso a nossa necessidade de ir nas unidades, né, de conversar com os comandantes, com os subcomandantes, com os oficiais que estão, comandantes de companhia, lidando com essa tropa e com a tropa em si. Então, para poder mostrar para eles, olha, pequenas coisas, né, já são tipo alteração de sono, alimentação, mudança de humor em um único dia, né? Tudo isso são coisas que, se for permanente durante mais de 1 de 2 semanas e não tiver algo relacionado, a pessoa está passando por uma separação, né? Pode acontecer da pessoa estar passando por aquele processo e tal, mas tem coisas que se arrastam durante um tempo maior. Então, são esses pequenos sinais, não precisa de grandes coisas, pequenos sinais que, olha, procura um psicólogo, né? Vai lá no CAS para ver o que é que está acontecendo, para poder receber um auxílio, receber uma ajuda, uma orientação. Então, quando a gente faz a palestra que coloca aqueles pontos ali, eles já dizem, isso aí eu tenho, isso aí eu também tenho. Ih, eu estou me vendo. Eita. E aí já acende
a cozinha amarela, né? Atenção. Tem uma outra coisa importante que é bom salientar, que o CAS não trabalha exclusivamente com psicólogos e assistentes sociais. E nem sempre você precisa de um psicólogo ou assistente social. Nós temos casos concretos de pessoas, como nós temos a assessoria religiosa, pastor e padre, às vezes uma conversa com o padre, uma conversa com o pastor, acalma o cidadão, dá aquela... Se eu sou uma pessoa religiosa, às vezes uma palavra religiosa é que vai fazer o seu espírito, sua ansiedade, né, ser trabalhada com aquela orientação. Nós estamos proporcionando agora a assessoria jurídica. E a gente ainda não lançou, a gente vai lançar para a semana, a assessoria jurídica, mas nós já estamos nos preparativos para lançar. Então, preparando sala, preparando a portaria para deixar bem translúcido como nós vamos atuar. E nesse íntere da convocação até a publicação, nós já tivemos casos de pessoas chegar lá para ser atendido pelo psicólogo, extremamente ansioso, e a questão era uma questão jurídica. E incrível que pareça, por ele não saber acessar o sistema, e o nosso assessor jurídico agora ter acesso e saber mexer, foi lá, abriu, mostrou e simplesmente desapareceu, porque o que ele pensava que ele não tinha ganho já estava até depositado na conta dele, ele nem sabia. Entendeu? Então, são coisas assim, é como eu estou dizendo, são várias ações que são interligadas e que podem contribuir, né, para uma procura de um auxílio, quer seja ele psicológico, social, religioso e agora jurídico. O policial ele é avaliado para o ingresso na Polícia Militar e periodicamente reavaliado. Vocês conseguem, assim, na seleção, identificar possíveis portadores de transtorno bipolar? Que é um problema, né? Não imediatamente, né? Porque, assim, um simples teste, né, não vai. Depende do teste, depende do acompanhamento psicológico, depende de várias situações. E tem uma problemática, veja só. Quando eu entrei na corporação, nós tínhamos a pesquisa social, nós tínhamos o psicotécnico. Isso. E tínhamos o psicotécnico. Nos últimos concursos não teve psicotécnico. Não por opção da polícia. A polícia, sempre, quando é convocada e diz o que é que ela quer, como ela quer que faça o certame, ela é colocada. Mas uma questão muito judicializada, né? Não, também não. Às vezes é economia mesmo. Porque é economia para o Estado. Porque um teste psicotécnico... Exatamente. Exatamente. Muito caro. Mas um teste psicotécnico, a corporação não vem fazendo ultimamente. Entendeu? Nós temos necessidade, por exemplo, o CAS faz a avaliação psicológica para o uso da arma. Né? Policial que passa uma necessidade para ser atendido pelo CAS, uma das primeiras atitudes que nós fazemos é pedir o recolhimento da arma, enquanto está em tratamento, está sendo acompanhado. Depois que ele é avaliado e dá o ok para a retornada, a retomada das atividades, é dado de novo a arma a ele. E precisa ser feita uma avaliação psicológica. É interessante a gente ressaltar a importância do psiquiatra. Né? O psiquiatra é quem vai fazer essa análise, essa avaliação e fechar um diagnóstico concreto. Né? O psicotécnico, ele consegue identificar alguns pontos. Né? Identifica o momento. Né? Isso. O psiquiatra não, ele consegue fazer uma avaliação mais profunda. Né? E hoje, infelizmente, nós não temos, a Polícia Militar não tem, na corporação, um psiquiatra. E é extremamente importante, porque são eles que fecham o diagnóstico. O senhor falou do policial que foi recomendado um tratamento para ele e retira a arma. Sim. Existem no Brasil casos em que essa determinação dele de suicida é tão grande que ao tomar a arma, isso não inviabiliza, não para o sentimento suicida. Sim. Esse comportamento suicida dele. E tem casos em São Paulo. Não se suicida com a arma, pula de uma ponte.
a triste nota é dizer assim, a eficiência das tentativas de suicídio praticadas por policiais militares comparada a outras profissões, o sucesso é bem maior. Muito maior. Por quê? Porque ele lida com o instrumento que lhe tira a vida. Tá entendendo? Então, por isso que a preocupação do CAS, ao ter um policial que está sendo atendido, acompanhado, que necessite de um acompanhamento, é recomendar o recolhimento da arma. Nós temos aí umas tabelas sobre o instrumento e o local em que o suicida faz esse ato. Meio utilizado, por favor. E depois o local. São números aí estatísticos que aí, geralmente é com arma de fogo, né? Consumado, enforcamento, ingestão de drogas e outros. Isso. A gente tem um dado interessante que a nossa própria equipe aqui, juntamente com outros estudos, né, a nível nacional, mas especialmente aqui de Alagoas, aí é um mérito do CAS, identificou o seguinte: nos últimos 5 anos, né, qual era a característica antes desses últimos 5 anos? Quais eram as características do suicida? Era um policial militar entre 20 e 25 anos de serviço, né, ou seja, um policial já antigo, que tinha uma faixa etária masculino. Hoje, qual é o perfil? Não chega a 10 anos e é feminino. Não é. Como a psicóloga argumenta essa mudança? Nem me atrevo a argumentar, né? Porque a gente está o tempo inteiro modificando, né? Culturalmente, né? Há 15 anos atrás nós não tínhamos WhatsApp, né? Nós não tínhamos redes sociais. E aí a gente vê uma intensificação muito grande das redes sociais. As pessoas estão o tempo inteiro nas redes sociais. E já existem estudos em que isso interfere significativamente no emocional das pessoas. Muito. E outra coisa é a proporção da mulher ainda na tropa, ainda é pequena, né? Sim, já aumentamos, né, consideravelmente, mas ainda não somos né, suficiente para igualar e poder dizer assim que a gente tem um número significativo, né? Ainda somos poucas. Um dos gatilhos poderia ser o assédio? Não. Eu não vou me atrever a dizer que é, certo? Porque é preciso muita responsabilidade, né? Preciso ter um estudo voltado para isso. A gente está, inclusive, passando por um momento agora, né? Junto, inclusive, com o Ministério Público, de estudo dentro da corporação, voltado para saber qual é a realidade hoje da polícia. A gente não pode falar as coisas sem ter base. Claro. A Polícia Militar, em especial o CAS, foi instado, né, a trabalhar algo, a se pronunciar a respeito desse tema que está bem em voga nesses últimos dias, né? Que é o assédio. O assédio moral ou o assédio sexual. Exato. E nós fomos instados pelo nosso comandante-geral e nós designamos uma comissão lá no CAS e já estamos construindo uma cartilha de orientação sobre o assédio sexual. Evidentemente que nós vamos ter um olhar mais cuidadoso para o assédio sexual feminino, mas é importante alertarmos que o assédio sexual ele acontece em ambos os sexos, mas preferencialmente, né, é o feminino que é a vítima. Então, o CAS se propõe a ser mais uma porta para aqueles policiais e aquelas policiais que se sentirem, de alguma forma, assediados, quer moralmente, quer sexualmente, possa nos procurar para que sejam orientados, para que sejam acolhidos e para que sejam assistidos, né? Alertarmos para que isso é crime, né? É crime. Não existe justificativa alguma. Crime é crime. E como tal merece o rigor não só da lei,
mas também das nossas atitudes intracorpore, né? Internamente a gente vai tomar as nossas medidas naqueles casos que, porventura, apareçam e sejam identificados. É procedimento disciplinar. Nós temos aí um material que é do próprio CAS, que fala de mitos e verdades sobre o suicídio. Vamos pontuar cada mito e cada verdade. Por favor. Mitos e verdades sobre o suicídio. Primeiro mito. As pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se suicidar, só querem chamar a atenção. Não mesmo, né? Elas estão procurando, de fato, ajuda. É uma forma, né, de dizer, por favor, me ajude, olhe para mim, eu estou precisando de ajuda. Né? Não significa que todas as pessoas que falam sobre suicídio estão, mas para quem está ali ao redor, fica com o olhar mais atento. Vamos para o segundo mito. São 5, salvo engano, né? Conversar sobre suicídio é uma má ideia e pode encorajar a pessoa a fazê-lo. Não é. Pelo contrário, não faz sentido, né? Apesar de ter algumas vertentes que pensam nisso, né? Quanto mais você fala, você pode estar estimulando. Mas eu me apego na seguinte situação: como é abordado o tema? O importante não é falar muito ou não falar, o importante é como é abordado esse tema. Então, assim, a colocação, por isso que ela está assim, simplesmente nua e crua, falar demais pode dar a ideia de você estar estimulando. Não. Falar, como você vai falar sobre isso, é que vai encorajar ou não você a fazer isso. Depende da felicidade de quem vai abordar, né? Isso, tem que ter muita responsabilidade para falar sobre o tema, né? Um outro mito, por favor. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer? Doutora Laura, Capitã Laura Beatriz. Tem que ter uma avaliação sobre isso, né? Não necessariamente procede essa informação. Conversar sobre suicídio é uma má ideia e pode encorajar? Não, é como eu acabei de falar. É abordagem, é como você aborda, né? Se você começa a ver, por exemplo, o que a gente não recomenda de jeito nenhum, divulgação de carta de despedida, explicação por que a pessoa fez aquilo, né? Você querer apresentar uma justificativa, isso você não está ajudando em nada. Me perdoe, você está prejudicando. Quando, na verdade, a gente tem que falar que o suicídio é uma doença, precisa ser cuidada. As pessoas dão sinais antes de acontecer e as pessoas que estão no entorno daquele cidadão, daquela cidadã, precisa estar mais atento. E como é que você vai estar atento se você não for sensibilizado? E como é que você sensibiliza a outra pessoa se você não conversar sobre isso? Verdade. E se ela está falando, né, é porque ela quer ajuda. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Nós temos 2 minutos para as considerações finais. Começar com a mais moderna para terminar com a mais velha. Não, eu gostaria de agradecer, né, que é muito importante essa notoriedade ao CAS, né, e que os policiais tenham cada vez mais conhecimento que existe um local para eles serem acolhidos, para que eles tirem as dúvidas, para que eles sejam orientados, né? Isso é importante, né? E que as unidades abram as portas aí para que a gente possa, né, adentrar de forma preventiva, para que esses índices aí que foram mostrados cada vez mais e quiserem, né? Esse é o nosso objetivo maior. Comandante. Bem, a gente agradece por demais esse espaço, é muito importante para a gente. Nosso trabalho necessariamente precisa, sim, que seja divulgado, não para que nós possamos crescer, mas muito pelo contrário. Nós devemos nos encolhermos. O que tem que crescer é o serviço que a gente está, né? Por um acaso, estamos hoje, eu e Beatriz, à frente, mas amanhã vai ser outra pessoa e o trabalho tem que continuar e tem que ser ampliado, né? Então, a gente agradece mais esse espaço, pede para que os policiais abram o coração, abram a mente, para que, quando se sentirem necessidade, não tenha vergonha alguma, procure o CAS e agora os nossos NAPs, que ficam
na cidade de Santana do Ipanema, NAPS 1, Arapiraca, NAPS 2 e São Luís, NAPS 3. Muito obrigado. Espero que isso valorize mais a vida do policial militar, policial alagoano. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro, também no YouTube e aplicativo TV Mar. Até a próxima semana.